Até pouco tempo o Brasil era conhecido como o país da impunidade. E não faz muito tempo isso não. Por que nós recebemos esse título? Eu vou citar só um nome aqui que as pessoas vão entender ou vão vir na memória que eu tenho um pouco de razão. Paulo Maluf. Quantas vezes eu ouvi me dizer que esse homem nunca seria preso, esse aí nunca será preso. Na verdade, o Brasil, Adelmanto, era conhecido como você sabe com quem está falando. Delmanto, por quê? Isso mudou? Olha, William, mudou sim. Mudou porque uma vez eu estive na França, na sede da OCDE, que é essa Organização de Combate à Corrupção Mundial, e havia uma palestra, e o motivo da palestra era o Paulo Maluf. Foi uma grande apresentação com ele dando risada e era o símbolo da impunidade no Brasil, na OCDE, o Paulo Maluf. Só abrindo, hoje nós vamos entrevistar Roberto Delmanto Júnior, é um especialista em direito penal e acaba de lançar um livro. Esse livro aqui é muito interessante, que foi o que me fez vir aqui, Liberdade e Prisão no Processo Penal. O Delmanto aqui aborda as modalidades de prisão provisória, sua duração, mas não só isso. Delmanto começa o livro dele, abre o livro dele falando uma coisa que a gente nunca pensa, nunca puxa para reflexão. É o que é a justiça, Delmanto. E depois nós vamos falar se o Brasil hoje está cometendo injustiças. Vamos lá. Eu faço uma digressão nisso e pensando primeiro se nós somos realmente justos, se somos realmente éticos. Então existe uma fábula grega do anel de Giges. O anel de Giges era uma pessoa que estava caminhando ali e viu um corpo queimado e com um anel de ouro brilhando. Aí ele pegou aquele anel de ouro, furtou do cadáver aquele anel de ouro e ele percebeu que quando ele colocava esse anel ele ficava invisível. E aí vem a reflexão de Aristóteles. Será que nós, se fôssemos invisíveis, faríamos as mesmas coisas que a gente faz quando todo mundo está olhando? Olha que perfeito! Nós somos verdadeiramente justos ou éticos nas nossas condutas? Eu só deixo de fazer algo em virtude das pessoas, da repressão, ou porque eu realmente entendo que aquilo é o que deve ser feito como algo justo? Justiça significa agir. Né? Porque nós vivemos numa sociedade que você tem expectativas. Você alugou sua casa, você tem expectativa de receber aluguel. Você teve uma agressão, sofreu uma agressão, você tem expectativa de que aquela pessoa não volte a te agredir. Portanto, a justiça tem a ver com a sensação de segurança. Dá conforto à sociedade, é isso. E com as perspectivas, que você tem expectativas e que elas sejam realmente atendidas. Portanto, a justiça diz com paz, com segurança e com agir. A preguiça é incompatível com a justiça. E aí entra o advogado, que é a parte dele. Muitas vezes, Delmanto, principalmente você que é da área penal, a gente fica pé da vida com os advogados. Eu às vezes fico também. Que tiram os bandidos da cadeia. Então já vamos começar a abordar esse livro aqui. E aí, o Brasil de hoje está cometendo irregularidades? O Brasil está indo um pouco além do processo? Está sendo injusto com determinadas pessoas? Olha, o judiciário brasileiro sempre cometeu irregularidades, em toda a sua história. O que está acontecendo é que muitas delas hoje estão batendo na elite econômica, na elite política. E aí a influência da elite, porque os juízes são da elite. Os procuradores da República, os promotores públicos são elite. Essa é a realidade. Então, a partir do momento que bate na elite e esse sujeito que tem uma posição social, uma posição econômica, ele é preso ou ele é perseguido criminalmente, não tenha dúvida que ele tem um cunhado que é juiz, tem um parente que é procurador da República, frequenta os mesmos circuitos, vai nos mesmos restaurantes. Então, isto acaba trazendo esta maior repercussão, né, social de quando você vê pessoas de destaque sendo efetivamente presas e processadas e presas. E aí fica o prende e solta, né? Todo mundo fica revoltado. Puxa, deu tanto trabalho prender e vai lá o advogado e consegue soltar. Na verdade, quando o advogado, entre aspas, consegue soltar, é porque tem muito coisa errada mesmo. Que juiz que solta, William? A juizada quer prender. A juizada... Só lá no Supremo que eles soltam, não? Ali. Por que o juiz solta? Porque tá errado. Essa é a questão. Nós vamos falar sobre o Supremo, vamos embora. Agora irrita, por quê? Se você tem, por exemplo, um cara que estão tendo estupros no bairro, aí prende um suspeito de estupro, todo mundo fica tranquilo, puxa, o cara foi preso, minha filha pode voltar a sair na rua. Isso. É isto, né? Aí vai o advogado e fala, peraí, não é ele, pode ter sido um outro. Aí lá vem esse advogado. Por quê? O advogado traz a dúvida. Ao trazer a dúvida e solta o sujeito, a sociedade fica em pânico. Por quê?
Poxa, mas o culpado não está preso? Será que era ele? Então é outro? E nós trazemos a insegurança. Mas nós somos fundamentais porque só pode prender dentro da lei e só pode condenar com certeza. E o advogado vai lá e aponta aonde está a incerteza. Mas você acha que hoje o Brasil aí nós estamos falando de Lava Jato, o Brasil não punia ninguém, né? Vamos ser direto, né? Isso, A parte elite política e econômica punia ninguém. Esquece. O Paulo Maluf é o maior exemplo disso. Esquece. Aí começamos a punir. E agora, nós estamos abusando demais? Olha, houve sim um movimento de abuso, né? Quem nunca comeu melado se lambuza, né? Houve, realmente estão ocorrendo excessos. Por causa, nós tivemos a colaboração premiada, a delação premiada, que todo mundo fala. Por que veio a delação premiada para o Brasil? É muito simples, veio da OCDE, desse organismo em Paris ali, porque o americano, os membros dos países da OCDE não podem mais corromper no exterior. Porque se o americano corrompe no Brasil, ele é preso lá em Nova York, você está entendendo? Aí começaram a perder as licitações, porque o brasileiro corrompe e o americano não pode corromper e perdeu o mercado. Aí o que fizeram? Já que eu não posso corromper, ninguém vai corromper. E aí fizeram esse standard de leis, delação premiada, interceptação telefônica, tudo, prisão temporária, tudo veio importado da OCDE para padronizar a legislação anticorrupção. Por isso que nós estamos tendo essa... Porque nós fomos Isso não foi nada de iniciativa nossa, né? Isso veio lá de fora. E quando a Dilma sancionou, falava, na verdade, que era ela que fazia o movimento da impunidade. É que precisava dos empréstimos de Belo Monte. Precisava do empréstimo em Belo Monte e falou assim, os gringos só vão dar dinheiro se o Brasil, se eles tiverem certeza que essa grana, vamos ter mecanismo para combater que essa grana não vai sumir. Aí vocês precisam aprovar da OCDE a colaboração premiada, a interceptação telefônica, a lei de lavagem de dinheiro. Aí a Dilma falou, então aprova esse negócio aí que eu quero construir Belo Monte. Aí que ela sancionou. Aí deu tudo no que deu. Então, e aí nós nos lambuzamos. Nos lambuzamos. Mas a população gostou dessa lambuzada. Porque claro. Prendeu políticos que nunca a gente imaginou que fosse estar na cadeia. Olha, William, mas nós temos uma... E vocês trabalharam pra caramba também para tirar esse povo. Não, olha, eu digo o seguinte, né? A gente atua dos dois lados, como assistente da acusação e como defensor também, né? Tá. Agora, eu posso dizer que tenho o privilégio de todos os meus clientes são inocentes. Brincadeira. Isso vai fazer parte da chamada. Então, hoje, nós temos o pragmatismo no judiciário. O pragmatismo. Você acha que o judiciário está dominando o executivo e o legislativo? Sem dúvida nenhuma. É mesmo? Eu não tenho dúvida que nós não vivemos uma democracia. Nós vivemos numa jurisprudência. Porque quem manda, a autoridade máxima no país é o Supremo Tribunal Federal. Se o Bolsonaro toma uma medida, um decreto, vai para onde? No Supremo. Se o Legislativo adota uma lei, vão questionar, vai para onde? No Supremo. Então nós temos 11 ministros que hoje eles são os imperadores do Brasil. Esta é a realidade. Mas como mudar isso? Não podemos ter uns ministros do Supremo administrando. O Supremo virou um espaço de políticos, não é isso? Ou é impressão minha? Não, é real a sua sensação. Tudo subjetividade ali dentro. Isso chama-se ativismo judiciário. Né? A partir do momento que o Supremo começa a adotar políticas públicas, como teve a questão da Raposa, Terra do Sol, lá no norte do Brasil, que era toda aquela reserva indígena. A questão de amianto, proibição de amianto. Sim. A questão do casamento, união homoafetiva. Por mais que as pautas sejam corretas, mas caberia ao Congresso Nacional fazer. Outras questões de políticas públicas, caberia ao Executivo fazer. E o Supremo, ele tem se tornado muito politizado, ele tem extrapolado a sua área jurídica e entrado no Legislativo e entrado no Executivo. Seria a hora de pensar, então, eleição para o ministro do Supremo? Nós deveríamos ter mandato mesmo. Não tem cabimento. Né? Tem que ter mandato, que seja de 8 anos, que nem o mandato de um senador. Está de ótimo tamanho ter mandato. Você precisa trocar sempre os ministros, porque sem ter um ministro com uma ideologia, com uma visão de mundo, ele fica 30 anos no Supremo Tribunal Federal. Então, quando a população pede o fim do Supremo, ela tem uma certa razão. Não, o Supremo não pode ter fim, William. Nós precisamos, todo o país democrático tem que ter uma Suprema Corte, uma Corte Constitucional. Não, o fim desse Supremo que está aí, politizado. Da maneira... O problema, William, é que como a última instância, em qualquer país do mundo, é natural que o Supremo tenha uma carga política nas suas decisões. Acontece isto. Nos Estados Unidos é assim também. A questão é que no Brasil virou uma justiça do voluntarismo. As decisões colegiadas, mais de um juiz,
3 ministros, ou 5, ou pleno, são a minoria. Hoje é tudo canetado por um único ministro. Monocrático, né? Eles canetam ali, decisão monocrática e já julga prejudicado. A nossa Constituição, quando criou o STJ e criou o Supremo Tribunal Federal, da maneira que foram criados, foram feitos para não funcionar, para não dar conta do recado. Um país que tem 4 instâncias jurídicas não é para dar certo, Delmar. Eu estou equivocado. O básico é você ter uma instância superior. Né? Isso está nos tratados internacionais. Toda decisão judicial, você tem o direito de, como uma pessoa atingida por essa decisão judicial, de um lado ou de outro, perder ou ganhar, de recorrer a uma instância superior, imparcial e geralmente com mais outros juízes mais velhos e em colegiado. Isto é o duplo grau de jurisdição. Para isso é um duplo só. O que acontece? No Brasil se formatou uma estrutura que antigamente não existia o STJ. Era as varas, os tribunais regionais federais, que era o Tribunal Federal de Recursos e o Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal. Não tinha STJ, não tinha 4 instâncias. A Constituição de 88 é que criou o STJ. Só que o STJ não lida com mérito, se é culpado, se é inocente, se tem prova, se não tem prova. Perfeito. O STJ criaram para ele ver se a lei foi corretamente aplicada, se tem decisões diferentes no São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, para harmonizar a jurisprudência. Só que você criou essa terceira instância. E ainda mais tem o Supremo Tribunal Federal. Você confia, ou o brasileiro pode confiar na justiça? Tem que confiar, porque se a gente perder a esperança na justiça, nós estamos perdidos. Acabou o país. Eu demorei 20 anos para reescrever esse meu livro, William. Eu tinha perdido a fé no direito. Aí, passaram 20 anos, eu falei, gente, eu vou voltar a ter minha fé. E eu reescrevi o livro inteiro. E hoje nós estamos tendo decisões que você fala, puxa, ainda existem juízes corajosos no Brasil. E é uma antiga expressão que ainda existem juízes em Berlim. A corrupção está no judiciário também? A gente tem notícias, houve ali, houve aqui, né, de casos de corrupção no judiciário, sim. Sobretudo em tribunais de alguns estados do Brasil, que você tem verdadeiras capitanias hereditárias. É o desembargador, é o filho do desembargador, é o neto do desembargador, todos viram desembargador. São tribunais que parecem assim uma colônia do Brasil colonial, uma sesmaria, é algo inacreditável. Portanto, nós temos que trazer arejamento. Roberto Delmanto Júnior, obrigado pela entrevista aqui no Antenados América. Muito obrigado por me receber aqui no seu escritório. Se você gostou dessa conversa aqui, desse bate-papo com o Delmanto, se inscreva-se no canal, marca aí o sininho para a gente ser notificado, para você ser notificado sobre novos vídeos. E é claro, o mais importante, né, Delmanto? Fala para os seus amigos, né, para a gente potencializar esse espaço aqui de reflexão. Aqui a gente pode falar de tudo. Espalha para todo mundo aí essa notícia de que existe o Antenados América. E a gente põe o dedo na ferida. É isso aí. Obrigado, Delmanto. Abraço, William. Obrigado.